Georg Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 4. O rompimento com Schelling e a fenomenologia do espírito, Iena, 1803 a 1807. 2. A opinião pública e o entendimento da história por Hegel na época de a fenomenologia do espírito. Mostramos que a questão filosófica central de toda a filosofia hegeliana subsequente em fenomenologia aparece diante de nós como um programa completamente preparado e claramente expresso, que é consistentemente implementado no trabalho de Hegel. Juntamente com a fenomenologia, terminou o período preparatório do sistema hegeliano. A personalidade de Hegel neste trabalho aparece diante de nós em todo o seu significado histórico mundial. Apesar disso, seria errado identificar a fenomenologia de Hegel com seu sistema posterior sem reservas. O mundo estava passando por profundas mudanças, às quais Hegel apaixonadamente e com todo o seu ser reagia, e que, se necessário, deveria ter deixado as marcas mais profundas em sua filosofia. Estudo dessas mudanças, especialmente aquelas que dizem respeito à estrutura da filosofia hegeliana e implicam a reestruturação de todas as categorias mais importantes, não é tarefa deste trabalho. A seguir, abordaremos alguns desses problemas apenas para revelar as características essenciais da fenomenologia o mais claramente possível. Por outro lado, deve-se dizer que seria errado supor que existe uma lacuna entre a fenomenologia de Hegel e seu subsequente desenvolvimento. O fato de o carro-chefe da Enciclopédia de Filosofia, também chamado Fenomenologia, ter um significado muito mais restrito para o sistema de filosofia concebido em Iena do que o trabalho discutido aqui, não significa nada. Além disso, como se sabe, nos últimos anos de sua vida, Hegel estava preparando uma nova edição de A Fenomenologia do Espírito. Certamente poderíamos ter um entendimento preciso e completo de sua atitude em relação a este trabalho se essa nova publicação realmente acontecesse, e pudéssemos ver as mudanças que Hegel fez na primeira edição. Infelizmente, isso não ocorreu. Nosso entendimento do desenvolvimento de Hegel chegou a um ponto em que podemos ver que, para o desenvolvimento das visões de Hegel, a unidade dialética como a identidade da identidade e da não-identidade é muito essencial. A maneira como esse desenvolvimento é realizado, como seus estádios individuais estão conectados com as grandes realizações de seu tempo, deve mostrar a pesquisa marxista ao processar todo o material existente relacionado a esse processo. Para os estudos burgueses de Hegel, a fenomenologia do espírito é algo muito desagradável e até assustador. Seu caráter específico, em sua opinião, deve ser eliminado com a ajuda de várias hipóteses espirituosas. Não querendo incomodar o leitor com uma disputa com todas essas teorias sugadas de um dedo, gostaríamos de citar, como um exemplo muito expressivo e assustador de tais teorias, uma nova interpretação do famoso pesquisador de Hegel, T. Ehring, da gênese da fenomenologia. Segundo a interpretação de Ehring, fenomenologia é simplesmente improvisação. Início da citação de T. Ehring, abre aspas, essa conjectura sugere-se apenas porque Hegel teve a ideia de transformar a fenomenologia em uma introdução detalhada depois de concluir um contrato de publicação, e possivelmente, mesmo depois de enviar a primeira parte do manuscrito. E como houve atrasos na preparação do manuscrito para a publicação, a segunda metade da fenomenologia foi rápida e improvisada, feita de pedaços. A fenomenologia é algo passageiro no desenvolvimento das visões de Hegel, uma contemplação da essência do espírito quase sem sentido, fecha aspas. É fácil descobrir as razões pelas quais Ehring desmerece o significado da fenomenologia. Elas já foram claramente reveladas, embora sem perceber o problema que existe aqui, por um biógrafo hegeliano como Ayn, um liberal por suas convicções. Sua avaliação da fenomenologia termina com insultos ao abuso do comportamento antipatriótico de Hegel durante a queda da Prússia feudal, durante a Batalha de Iena, 1806, após a qual Hegel saudou a vitória de Napoleão sobre o exército da Prússia antiga como uma vitória da civilização sobre a barbárie feudal. Obviamente, as consequências que Ayn faz disso não se limitam à fenomenologia, mas dizem respeito a todo o pensamento de Hegel. Encontramos em Hegel o desejo estético de se distrair da realidade, que domina toda a sua vida, e contrasta isso com o patriotismo de Fichte, que empurra a metafísica empoeirada para o lado e, em seus corajosos discursos à nação alemã, apelou em voz alta ao sentimento nacional adormecido.
O fato de que essa decolagem de Fichte foi o fim de sua carreira como filósofo de significado pan-europeu, sua trágica morte como filósofo, que se viu em contradição insolúvel com a então Alemanha, tudo isso não interessava a In. No entanto, sua biografia de Hegel foi escrita durante esse período passageiro, quando a burguesia alemã estava cada vez mais inclinada a eliminar completamente as velhas tradições de liberdade, subordinando completamente a ideia de liberdade à ideia de unidade, ou seja, capitulando à monarquia bonapartista, segundo Engels, do Hohenzollern liderado por Bismarck. O mais conhecido socialista alemão Franz Mehring descobriu os verdadeiros fundamentos sociais da situação muito difícil da Alemanha durante a Batalha de Iena. Ele compara astutamente a Batalha de Iena com o ataque à Bastilha e acrescenta corretamente que essas várias formas de destruição da monarquia feudal absolutista na Alemanha e, na França acarretam consequências muito significativas. Em particular, dessas contradições do período considerado aqui, sobre as quais já falamos em detalhes, decorre que a liquidação dos remanescentes do feudalismo na Alemanha e o movimento pela unificação nacional, pela libertação da Alemanha da dominação francesa, foram de maneiras diferentes, rasgadas uma pela outra. Nessa encruzilhada histórica, os românticos representavam um lado, a luta pela libertação nacional sob a liderança prussiano-austríaca, e desde que essa linha, especialmente após a vitória sobre Napoleão e sua derrubada, tornou-se cada vez mais reacionária, a maioria deles assumiu posições do obscurantismo mais sombrio. Não sendo capaz de resolver as contradições que surgiram aqui, Fichte morre como filósofo. Os alemães mais importantes desse período, Goethe e Hegel, foram os defensores de Napoleão. A admiração de Goethe e Hegel por Napoleão é um fato muito conhecido e comprovado para ser completamente negado pela historiografia nacionalista alemã. Apesar de tudo isso, mesmo aqui se tenta apagar os traços desse culto, já que o culto a Napoleão se transforma em um culto abstrato à genialidade. Essa é, por exemplo, a literatura da época do imperialismo, de Nietzsche a F. Gundolf, falsificando Goethe. Aqui estamos interessados no conteúdo político específico do relacionamento de Hegel com Napoleão. Encontra expressão não em suas obras, mas em suas cartas, o que é facilmente explicado pelas relações políticas que prevaleciam na Alemanha na época. Pode-se até notar que Hegel fala mais francamente sobre essas questões em cartas ao seu amigo experiente, o filósofo Inietamer. Nessas cartas, as visões políticas de Hegel são reveladas sem ambiguidade. No futuro, apresentaremos algumas de suas declarações, das quais ficará completamente claro para o leitor que Hegel não admira Napoleão como um gênio abstrato. Isso geralmente é completamente incomum para ele, como sabemos por sua interpretação do papel das grandes pessoas na história. Ele admira Napoleão como um expoente do legado da Revolução Francesa na Alemanha. Em suma, Hegel, durante esse período, até a derrubada de Napoleão, e mais tarde, foi um firme defensor da política da União do Reno. Uma carta a Inietamer, na qual ele descreve suas impressões imediatas após a Batalha de Iena, é conhecida por todos. Vamos citar um trecho dela apenas porque outras cartas deste período foram escritas após a conclusão da fenomenologia, e para mostrar que o desenvolvimento das visões políticas de Hegel é uma linha reta, desde o reconhecimento do golpe de Estado de 18 de Brumário, no artigo sobre direito natural, até a derrubada de Napoleão. Consequentemente, as visões políticas de Hegel e sua interpretação da modernidade na fenomenologia formam um todo orgânico. Início da citação de Hegel, abre aspas, o próprio imperador, esta alma do mundo, vi quando ele montou um cavalo em um reconhecimento. Realmente se experimenta uma sensação incrível ao contemplar uma pessoa que estando aqui, neste lugar, montando um cavalo, fecha aspas. Em cartas posteriores, conteúdo político específico é expresso com clareza ainda maior. Em 29 de agosto de 1807, Hegel escreveu a Inietamer, início da citação de Hegel, abre aspas. Os teóricos alemães do direito estatal não escreveram um único artigo sobre o conceito de soberania e o significado do ato de criação da União. Todos os grandes teóricos do direito estatal vivem em Paris, fecha aspas. Hegel então fala sobre conflitos entre príncipes e propriedades em terras separadas da União do Reno e acrescenta, início da citação de Hegel, abre aspas. Tendo superado esses conflitos em Württemberg, Napoleão disse furiosamente ao ministro de Württemberg, eu tornei seus príncipes soberanos, não despotas.
Se os príncipes alemães não tinham a menor ideia de uma monarquia livre e não tentavam realizá-la, Napoleão procurava organizar tudo. Afinal, às vezes algo completamente diferente do que se pretendia. Fecha aspas. No mesmo espírito, ele escreve em 13 de outubro de 1807, início da citação de Hegel, abre aspas. Parece que instruções decisivas de Paris ainda não foram enviadas. A julgar por alguns sinais, elas não apenas tocarão na divisão externa das regiões, mas também afetarão a estrutura interna em benefício dos povos. Fecha aspas. De maneira semelhante, ele fala sobre a introdução do Código de Napoleão na Alemanha em uma carta datada de 1º de fevereiro de 1808. Início da citação de Hegel, abre aspas. No entanto, a importância do Código não pode ser comparada com a importância da esperança de que pelo menos algumas partes menores dos franceses ou constituições da Westfália, voluntariamente, é improvável que isso ocorra pelos próprios motivos e considerações, porque de onde eles virão? Isso acontecerá apenas se houver a vontade do céu, ou seja, o imperador francês. E se as antigas variedades características desaparecerem, centralização e organização em que não há justiça, nem garantia, nem popularidade, mas apenas a arbitrariedade e o filosofismo de um indivíduo, fecha aspas. Já é óbvio, pelos lugares citados, que Hegel nesses anos não era apenas um defensor da política da União do Reno, mas também esperava que Napoleão, por sua pressão energética sobre os príncipes alemães, resolvesse qualquer problema em particular. Somente na questão da completa centralização da administração ele, como vemos, não foi unânime com Napoleão. Mas por suas cartas, é muito claro que ele também viu nesse assunto o que poderia ser melhorado durante o desenvolvimento do sistema napoleônico. Portanto, ao criticar alguns dos detalhes desta questão, é impossível construir qualquer oposição de Hegel ao regime napoleônico. Hegel era muito cético em relação à luta de libertação dos alemães contra Napoleão, e até o último momento ele esperava a vitória do imperador. Hegel vê a queda de Napoleão como um evento trágico na história do mundo, e seus escritos estão cheios de críticas duras à mediocridade que celebra seu triunfo. Muito tempo depois, Hegel não conseguia lidar com essa situação, e sempre esperava que o espírito do mundo se esforçasse e enviasse ao inferno pulgas e insetos triunfantes. Somente mais tarde, e muito gradualmente, vem sua reconciliação com a situação existente na Alemanha. Apresentamos as visões políticas de Hegel em detalhes, porque elas estão diretamente relacionadas aos problemas mais importantes da fenomenologia. Em primeiro lugar, a avaliação histórica da modernidade e a definição da essência da filosofia, que compreende a modernidade que segue essa definição. Em resumo, a posição inicial de Hegel é o ponto de vista segundo o qual, após a crise global da Revolução Francesa no regime estatal napoleônico, surge uma nova era mundial, e a filosofia de Hegel deve se tornar uma expressão mental da Revolução Francesa. A definição específica de Hegel de seu próprio sistema é que ele deve expressar filosoficamente o nascimento de um novo período na história do mundo. Rosenkranz publicou as palavras finais de Hegel, que ele disse no outono de 1806 em palestras sobre a fenomenologia, início da citação de Hegel. Abre aspas. Então, senhores, abordei a formação da filosofia especulativa. Vamos considerá-la como o começo da filosofia que nos levará mais longe. Vivemos o período mais importante da história, o período da fermentação, onde o espírito recebeu um novo impulso para ir além de suas formas anteriores e encontrar uma nova forma. Toda a massa de ideias, conceitos e relações anteriores se decompôs e desapareceu como um sonho. Uma nova aparência do espírito está sendo preparada. A filosofia deve acolher sua aparência e reconhecê-la, enquanto o que não é filosofia, que não é capaz de resistir a ela, é atraído para o passado, e a maioria inconscientemente aparece como material passivo de sua aparência. Filosofia, conhecendo o espírito como eterno, fecha aspas. Esse entendimento é ainda mais claramente expresso nessa apresentação programática, que é dada no prefácio da Fenomenologia. Aqui Hegel enfatiza a necessidade de que a filosofia que expressa essa nova forma de espírito no pensamento deva primeiro ter uma aparência abstrata, porque a nova ainda não foi revelada na realidade, na vida histórica, ainda não se dividiu em muitos pontos diferentes. Essa conexão entre filosofia e tempo histórico é a base de toda a compreensão hegeliana do desenvolvimento do pensamento humano. Mas é por isso que é necessário mostrar que já na época em que escrevia a Fenomenologia,
Ele entende sua filosofia como a forma espiritual de uma nova etapa na história do mundo. Enquanto isso, sua interpretação posterior da relação entre filosofia e o desenvolvimento da história do mundo, como veremos, tornou-se completamente diferente, mantendo alguns princípios gerais da relação entre história e filosofia do mundo. Como essa pergunta é essencial para a compreensão do desenvolvimento filosófico de Hegel, é necessário citar suas declarações com mais detalhes. Início da citação de Hegel. Abre aspas, não é difícil ver que nosso tempo é o momento do nascimento e da passagem para um novo período. O espírito rompeu com o mundo antigo de seu ser atual e de sua ideia, está pronto para mergulhá-lo no passado e está trabalhando em sua transformação. É verdade que nunca permanece em repouso, mas está envolvido em um movimento contínuo para frente, mas assim como em um bebê ao nascer, após uma nutrição longa e calma, o primeiro sopro de ar interrompe a gradual progressividade de apenas crescimento quantitativo, um salto qualitativo é feito e o bebê nasce, formando assim espírito. O eu, lentamente e silenciosamente maduro para a nova forma, destrói uma partícula do prédio de seu antigo mundo após a outra. A instabilidade do que dura apenas alguns sintomas indica frivolidade, como tédio, propagando-se no existente. O vago pressentimento de algo desconhecido é todo um prenúncio da abordagem de algo mais. Essa trituração gradual, que não mudou a face do todo, é interrompida por um nascer do sol que imediatamente, como um relâmpago, ilumina a imagem de um novo mundo. Fecha aspas. Início da citação de Hegel, abre aspas, no entanto, a realidade perfeita neste novo é tão pequena quanto em um bebê recém-nascido, e essencialmente não se perca de vista isso. O primeiro discurso é apenas seu imediatismo ou seu conceito. Assim como o edifício não está pronto quando sua fundação é lançada, o conceito de todo alcançado não é o todo em si. Onde queremos ver um carvalho com seu tronco poderoso, com seus galhos crescidos, com uma massa de folhagem, expressamos descontentamento quando uma semente nos é mostrada. Portanto, a ciência, a coroa de certo mundo espiritual, não termina no começo. O início de um novo espírito é o produto de uma convulsão abrangente de diversas formas de educação, alcançada de maneira extremamente tortuosa e ao custo de tanta tensão e esforço. Esse começo é um todo que retornou a si mesmo a partir de uma sequência de tempo, a partir de sua extensão espacial. É o conceito simples formado desse todo. A realidade desse todo simples é que as formações mencionadas, que se transformaram em momentos novamente, mas em seu novo elemento, se desenvolvem em um sentido e forma recém-adquiridos, fecha aspas. Início da citação de Hegel, abre aspas, enquanto a primeira manifestação do novo mundo, por um lado, é apenas um todo envolto em sua simplicidade ou fundamento comum. A consciência, pelo contrário, ainda não perdeu a memória da riqueza da existência anterior. Em uma educação reemergente, ela não encontra divulgação e distinção de conteúdo, mas, em menor grau, descobre a forma desenvolvida, devido à qual as diferenças são indubitavelmente determinadas e a ordem é introduzida em suas fortes relações. Sem esse desenvolvimento, a ciência é privada de entendimento geral e parece estar na posse esotérica de vários indivíduos, na posse esotérica, pois está disponível apenas em seu conceito ou apenas em seu interno. Vários indivíduos, por sua falta de desenvolvimento, torna o presente único. Somente aquilo que está bem definido, fecha aspas. É necessário repetir mais uma vez, aqui é impossível afirmar, mesmo brevemente, todo o desenvolvimento subsequente da filosofia hegeliana. Para nossos propósitos, basta trazer suas palavras claras e expressivas do prefácio para a Filosofia do Direito, 1820, sobre a relação da filosofia com seu tempo, o que contradiz sua própria interpretação dada no prefácio da Fenomenologia. Enquanto na filosofia da fenomenologia ela é entendida como um guia para um mundo completamente novo. Mais tarde Hegel fornece uma interpretação completamente oposta da relação de sua filosofia com a modernidade, procedendo dos mesmos fundamentos metodológicos gerais. Início da citação de Hegel, abre aspas, vamos fazer mais uma observação sobre o ensino de como o mundo deveria ser. Acrescentamos ao exposto que, entre outras coisas, a filosofia sempre chega tarde demais para esse ensino, como um pensamento sobre o mundo, que só aparece quando a realidade completa sua imagem de processo e se completou. Ela ensina o conceito, e a história também precisa mostrar-nos que só a maturidade age realmente, o ideal, juntamente com o real.
Constrói para si mesmo na imagem da esfera intelectual o mesmo mundo, apenas para compreendê-lo em sua substância. Quando a filosofia começa a pintar com sua tinta cinza sobre cinza, mostra que certa forma de vida envelheceu, e com sua filosofia cinza sobre cinza não pode rejuvenescer. Mas apenas entendê-la, a coruja de Minerva começa seu voo apenas ao entardecer, fecha aspas. A linguagem extremamente expressiva pela qual Hegel expõe seus pensamentos nos dois casos revela com grande agudeza o contraste entre eles, amanhecer ali, crepúsculo aqui. O início de uma nova era da história mundial lá, o fim de certo período no desenvolvimento da humanidade aqui. Como a filosofia de Hegel não é apenas uma expressão de uma mudança de humor, então, como veremos, estamos falando nos dois casos de uma diferença fundamental nas visões filosóficas e históricas sobre o desenvolvimento dos tempos modernos, sobre o lugar histórico da modernidade. Essa nova periodização da era moderna é simplesmente explicada e comprovada. O conceito filosófico e histórico geral não muda a partir do período Iena. A característica da antiguidade, Grécia e Roma, permanece a mesma do período Iena. O fato da descrição da antiguidade se expandir e se enriquecer com grandes capítulos no mundo oriental não significa a implementação de nenhuma mudança metodológica. O início deste movimento já podemos observar em Frankfurt, e vemos que na Fenomenologia um grande capítulo é dedicado às religiões orientais. Do mesmo modo, Hegel considera a história medieval extremamente fluente para permanecer inalterada. É dada maior importância apenas na estética e na filosofia da religião, no entanto, uma forte tendência à periodização da estética, que enfatiza a existência de uma era romântica na arte, não significa de forma alguma concessão à glorificação da Idade Média, típica dos românticos. A mudança realmente significativa que podemos observar na filosofia da história do final de Hegel em relação ao período de Iena diz respeito a um novo tempo. Durante o período de Iena, a Revolução Francesa e sua superação, no sentido triplo hegeliano, por Napoleão são consideradas um ponto de virada decisivo na história moderna. Essa virada, de acordo com os pontos de vista de Hegel do período Iena, forma a base histórica para a descrição acima da situação na filosofia moderna, para determinar a essência e as tarefas reais do sistema científico na interpretação da modernidade. Em palestras posteriores sobre a filosofia da história, pelo contrário, a reforma ocupa um lugar central na história da Idade Moderna, que no período de Iena Hegel atribuiu à Revolução Francesa e a Napoleão. Consideramos brevemente as declarações mais importantes de Hegel sobre essa nova periodização da era moderna. Ele chama o renascimento das ciências, o florescimento das artes plásticas, a descoberta da América e a jornada para as Índias Orientais de O Amanhecer da Manhã, que, após longas tempestades, pela primeira vez prenuncia um belo dia novamente. Mas o resultado todo transformador deste período é a reforma. Início da citação de Hegel, abre aspas, primeiro devemos considerar a reforma como tal. Todo sol transformador que surgiu após o mencionado amanhecer e o fim da Idade Média, fecha aspas. O fato de que esta imagem, como sempre com Hegel, não é apenas uma imagem, mas uma expressão sensivelmente vívida de pensamentos essenciais, mostra sua descrição detalhada da mudança histórica que ocorre na Reforma, ou seja, na sua forma luterana. Início da citação de Hegel, abre aspas, para os luteranos. A verdade não está pronta a um objeto, mas o próprio sujeito deve tornar-se verdadeiro renunciando seu conteúdo privado por uma verdade substancial e assimilando essa verdade a si mesmo. Graças a isso, a última bandeira se desdobra em torno da qual os povos se reúnem, a bandeira do espírito livre, que é em si mesma, ou seja, na verdade, e somente nela, é em si mesma. Esta é a bandeira sob a qual servimos e que carregamos. A era que começou desde então e continua agora não teve e não tem outra tarefa senão a implementação deste princípio no mundo, fecha aspas. Já enfatizamos que o entendimento metodológico geral de Hegel da maneira de instituir o autoposicionamento de ideias na realidade histórica não mudou. A avaliação específica de Hegel maduro sobre onde e quando a reviravolta decisiva na história da Idade Moderna realmente ocorreu muda. Do ponto de vista metodológico, sua interpretação do surgimento do novo tempo, seu caráter como conceito simples, que se concretiza gradualmente, se fragmenta em momentos e permeia toda a realidade, permaneceu inalterado. Apenas uma coisa mudou. O Hegel tardio conecta a realização desse momento não com sua era contemporânea, mas com a era da Reforma.
Início da citação de Hegel, abre aspas, essa reconciliação do Estado e da Igreja veio diretamente para si. Ainda não há transformação do Estado, o sistema de direitos, porque o que é justo por si só deve primeiro ser encontrado pelo pensamento. As leis da liberdade ainda precisam se transformar em um sistema do que é justo em si e por si mesmo. O espírito não emergiu imediatamente após a reforma nesta perfeição, porque se limitou a mudanças imediatas, por exemplo, a destruição de mosteiros, bispados, etc. A reconciliação de Deus com o mundo foi primeiramente expressa de forma abstrata, mas ainda não no sistema do mundo moral, fecha aspas. Pensamos que a identidade metodológica dessas descrições da essência da nova ideia emergente, seu caráter abstrato e pouco desenvolvido, cuja unilateralidade leva à decadência, com os argumentos da fenomenologia do espírito, é óbvia para todos. Mas, para um pensador historicamente específico e metodologicamente consistente como Hegel, é significativamente diferente se a ideia acaba por ser de natureza simples no momento do surgimento da própria filosofia, ou se a filosofia assume esse tipo de caráter 3 séculos após a Revolução Histórica Mundial, depois que a ideia permeia todas as áreas da vida e do pensamento humano. Uma comparação da filosofia com a coruja de Minerva, voando apenas à noite, é uma consequência necessária de uma compreensão filosófica e histórica concreta dos tempos modernos. Naturalmente e mais tarde, na filosofia da história de Hegel, a Revolução Francesa também é avaliada extremamente positivamente. Embora essa avaliação seja bem conhecida e frequentemente citada, ainda queremos dar, e análise dessa avaliação e de outras declarações de Hegel, complementando e concretizando, mostra direta e claramente que a alta avaliação da Revolução Francesa permaneceu inalterada e é fundamental para a periodização da filosofia da história do Hegel tardio, segundo a qual a era moderna começa com a reforma, e todo o desenvolvimento subsequente implica apenas sua concretização e implantação, mas não pode criar nada fundamentalmente novo. Hegel fala da Revolução Francesa, início da citação de Hegel, abre aspas, como o Sol está no céu e os planetas giram em torno dele, não se via que uma pessoa ficasse de cabeça para baixo, ou seja, confiasse em seus pensamentos e construísse a realidade de acordo com eles. Anaxágoras disse primeiro que a mente governa o mundo, mas só agora o homem reconheceu que o pensamento deveria governar a realidade espiritual. Foi o nascer do Sol magnífico. Todos os seres pensantes celebraram esta época. Naquela época, um sentimento elevado e tocante reinou supremo, o mundo foi tomado de entusiasmo, como se só agora a verdadeira reconciliação do divino com o mundo. Fecha aspas. Enfatizando essas palavras, queremos chamar a atenção para o fato de Hegel fazer aqui algumas reservas estilísticas. Ele sugere que as pessoas foram abraçadas pela fé subjetiva, entusiasmo por uma virada completamente nova no processo histórico. Mas essa virada já havia sido objetivamente realizada na era da Reforma. Mas, se examinarmos mais detalhadamente o conteúdo dessa revolução, encontraremos nela o mesmo conteúdo que Hegel revelou ao caracterizar a Reforma. Ao avaliar citações das palestras de Hegel, encontramos uma dificuldade, não sabemos exatamente quando essas declarações foram feitas. Esses livros foram compilados por seus alunos, a partir dos resumos de Hegel ou das notas dos ouvintes de suas aulas. Neste último caso, a hora de suas preleções era exatamente conhecida. No primeiro caso, ninguém investigou a época em que Hegel escreveu seus resumos. Seus alunos criaram um único texto a partir de materiais completamente diferentes no tempo, sem pensar que havia um intervalo de tempo entre 10 e 20 anos entre as declarações individuais de Hegel. Como não conhecemos as várias camadas do tempo nessas palestras, devemos ter muito cuidado ao tentar tirar certas conclusões delas a respeito do desenvolvimento das visões de Hegel. Entretanto, nossa tarefa não é distinguir entre os estádios individuais no desenvolvimento das visões do Hegel tardio, com base na análise dos textos posteriores de Hegel cuja data não resta dúvida, procuramos identificar certa linha de desenvolvimento de seus pontos de vista e substanciar nossa compreensão deles. Portanto, acreditamos que basta apontar o oposto geral entre a periodização filosófica e histórica de Hegel no período Iena e no período após a queda de Napoleão. Para esse fim, parece bastante convincente para nós citar uma série de lugares dessas aulas. Embora não saibamos exatamente a que período as declarações de Hegel se referem,
A ideia principal das palestras sobre a filosofia da história é que um golpe de Estado social como a Revolução Francesa foi possível e necessário apenas em países onde a reforma não venceu. Hegel expressa repetidamente essa ideia com total clareza. Ele toma como ponto de partida o fato de que o movimento que começou com a Revolução Francesa nos países romanos dominados pelo catolicismo não leva à estagnação. Que reação e revolução são inseparáveis entre si com o ritmo acelerado correspondente do desenvolvimento histórico. Hegel vê a razão desse movimento conturbado no fato de esses países permanecerem católicos. Início da citação de Hegel, abre aspas, assim, a abstração do liberalismo da França percorreu todo o mundo românico, mas, devido à escravidão religiosa, este mundo permaneceu uma opressão política restrita. O fato é o princípio, fecha aspas. Essa visão decorre do fato de Hegel, listando as razões que levaram à Revolução Francesa, considerar a principal e decisiva razão por que início da citação de Hegel, abre aspas, ela, o governo, era católica e, portanto, o conceito de liberdade, a mente das leis não foram reconhecidas por último, uma obrigação absoluta, uma vez que uma consciência santa e religiosa foi separada deles, fecha aspas. Por outro lado, Hegel explica por que uma revolução semelhante à francesa não foi realizada na Alemanha, porque uma revolução não era absolutamente necessária aqui. Início da citação de Hegel, abre aspas, na Alemanha, tudo nos assuntos seculares já foi aprimorado graças à reforma. Consequentemente, o princípio do pensamento já estava amplamente satisfeito. E o mundo protestante sabia que a reconciliação acima consiste no princípio a partir do qual se segue o desenvolvimento do direito, fecha aspas. Uma revolução como a francesa, portanto, é considerada na filosofia posterior da história de Hegel como uma tentativa fútil dos povos de alcançar de maneira mundana a reconciliação da razão com a realidade que foi realizada na Alemanha pela Reforma. No entanto, formas específicas de religião positiva na filosofia da história de Hegel recebem um papel e significado que não tiveram no período Iena. Qual é a função metodológica, filosófica e histórica da religião na fenomenologia? Revelaremos mais detalhadamente mais adiante. Aqui devemos primeiro enfatizar que em fenomenologia estamos falando sobre religião em geral e, consequentemente, sobre a religião cristã como um todo. No período ienense, Hegel não se concentrou na diferença entre catolicismo e protestantismo, e nem mesmo na diferença entre luteranismo e calvinismo, que desempenham um papel importante na filosofia tardia da história. Escusado será dizer que ele não nega o problema relacionado a isso, apenas não desempenha o papel que adquiriu na filosofia da história posterior. Na filosofia da história do Hegel maduro, não se trata mais do cristianismo em geral, mas das diferenças específicas entre o catolicismo e as várias formas de protestantismo. É impossível descrever em detalhes o desenvolvimento posterior de Hegel, e tentaremos mostrar que esse entendimento, que descrevemos acima em termos gerais e segundo o qual a reforma representa uma virada decisiva nos tempos modernos, e a diferenciação dos países europeus mais importantes em católicos e protestantes é uma base decisiva para a instituição de seus destinos estatais e sociais. Fortaleceu-se em Hegel posteriormente, especialmente no período de Berlim, e está cada vez mais claro e expressamente formulado. Na primeira edição da Enciclopédia, 1817, Heidelberg, não encontramos sequer vestígios desse entendimento. No primeiro grande trabalho do período de Berlim, Filosofia do Direito, 1820, essa ideia já está claramente expressa. Aqui Hegel fala da atitude da reforma em relação ao desenvolvimento do Estado no sentido moderno da palavra. Início da citação de Hegel, abre aspas, portanto, é tão errôneo considerar que seria lamentável para o Estado separar a Igreja, que só pode se tornar o que é por definição, a saber, racionalidade e moralidade autoconscientes, fecha aspas. Esse entendimento é encontrado ainda mais distintamente na segunda edição da Enciclopédia, 1827. Em polêmica com os filósofos católicos do período da Restauração, Hegel diz, início da citação de Hegel, abre aspas, a religião católica tem sido tão aclamada e frequentemente elogiada, e agora ainda é elogiada como tal, na qual a única coisa é garantir a força dos governos. De fato, esses governos que estão associados a instituições baseadas na falta de liberdade de espírito, que deve ser legal e moralmente livre, isto é, em instituições de ilegalidade e em um estado de corrupção moral e barbárie, fecha aspas.
Na terceira edição, 1830, ele faz a seguinte inserção neste parágrafo. Início da citação de Hegel, abre aspas, esses governos não sabem, no entanto, que no fanatismo, lidam com força terrível, que somente até então, e somente sob essa condição não os opõem hostilmente, enquanto eles mesmos permanecem cativos à ilegalidade e à imoralidade. Mas no espírito há outro poder, conhecimento sábio do que é realmente justo e razoável em si e por si mesmo, fecha aspas. Já está claro a partir dessas citações que Hegel constantemente desenvolvia a ideia que com toda a probabilidade, já era aceita por ele como ponto de partida no período de Berlim. A avaliação deste período está além do escopo de nosso estudo. Como existem materiais extremamente insignificantes, ela não pode deixar de ser superficial. A análise e avaliação reais da forma de reconciliação com a realidade, característica do período de Berlim no desenvolvimento das visões de Hegel, devem ser tarefas dos estudos marxistas subsequentes sobre o desenvolvimento da filosofia hegeliana tardia. Observaremos brevemente os pontos de vista aos quais prestamos atenção, a saber, que o Hegel maduro está muito mais próximo da realidade histórica concreta da então Alemanha do que na época em que esperava uma transformação radical da Alemanha com a ajuda da política da União do Reno de Napoleão. É necessário analisar todo o material disponível para mostrar onde e no que o realismo de Hegel é um passo à frente no conhecimento da realidade objetiva e onde ele se transforma na afirmação de positivismo acrítico. Essas tendências coexistem nos trabalhos do Hegel maduro. Também é necessário descrever especificamente o confronto dessas tendências e revelar o preço da forma madura de sistematização de seus pontos de vista que Hegel realiza em trabalhos posteriores. Mas, sem iniciar uma descrição detalhada do desenvolvimento posterior das visões de Hegel, ou avaliar a linha geral de seu desenvolvimento, devemos, no entanto, fazer uma observação para evitar qualquer tipo de mal-entendido. Se uma mudança na compreensão da história de Hegel em comparação com a filosofia da história do período de Iena pode ser interpretada como um movimento à direita, como uma adaptação às relações sociais existentes na Alemanha, a coruja de Minerva hegeliana nunca foi um corvo que come carniça, um símbolo de reação durante o período da Restauração. Longe vão os dias em que os críticos liberais repreenderam Hegel pela reconciliação com a realidade. Agora ele é glorificado pelos fascistas e semifascistas justamente por esse tipo de falsa simpatia. O fato é que Hegel, mesmo nesse período, constantemente lutou contra o liberalismo alemão. Mas, em primeiro lugar, é necessário examinar essa luta ideológica em detalhes, e apenas com base no conhecimento real. Julgar se certas tendências da época são progressistas ou reacionárias, em todos os casos se foi a luta reacionária de Hegel contra o liberalismo. Assim, por exemplo, a crise da Constituição em Württemberg, 1815 a 1816, levou Hegel a uma forte luta ideológica com os defensores dos direitos das antigas propriedades e a apoiar a emenda da Constituição de cima. Mas, se lermos atentamente sua justificativa, veremos que ele está apenas combatendo os defensores conservadores da antiga lei e ironicamente os contrasta com o grande exemplo do povo francês, que destruiu os velhos direitos do feudalismo. Em segundo lugar, não devemos perder de vista o fato de que na filosofia do direito, há nítidas declarações polêmicas contra os ideólogos da Restauração, contra Savigny e Galer. Consequentemente, uma definição concreta das tendências políticas do Hegel maduro em qualquer caso não pode ser uma tarefa fácil. Qualquer frivolidade aqui significa uma aproximação com as variantes reacionárias da falsificação de Hegel. Da mesma forma, do significado exagerado que as religiões positivas recebem na filosofia da história do Hegel maduro, é impossível tirar uma conclusão precipitada sobre a crescente religiosidade de Hegel. Embora a religião tenha um papel muito maior nas obras do Hegel maduro do que nas obras do jovem Hegel, a atitude de Hegel em relação à religião era muito controversa e ambígua. Um caráter semelhante de sua atitude em relação à religião foi reconhecido por ambos os oponentes da direita e seus defensores, os hegelianos de esquerda. Não estabelecemos o objetivo de descrever em todos os detalhes os ataques a Hegel por reacionários religiosos, apenas para que o leitor possa entender quão ferozes foram os ataques à filosofia hegeliana. Citemos a declaração de Friedrich Schlegel sobre o período de sua reaproximação com a Igreja Católica sobre a filosofia de negação de Hegel.
Início da citação de Friedrich Schlegel, abre aspas, a atitude positiva de Hegel em relação à religião por parte dos hegelianos de esquerda não foi muito apreciada. Fecha aspas. O notável poeta Heinrich Heine, que segundo Engels, foi um dos poucos que entenderam a essência revolucionária da dialética hegeliana, foi ao mesmo tempo um dos primeiros a traçar uma linha de demarcação acentuada entre a visão esotérica de Hegel da religião como uma forma de espírito absoluto e seu ateísmo como ensino esotérico. Ao mesmo tempo, Heine parece certo que a filosofia esotérica está ligada à adaptação externa de Hegel às relações políticas da então Alemanha. Ainda aluno de Hegel, Heine também disse em sua resenha do ateísmo, início da citação de Heinrich Heine, abre aspas, eu estava atrás do maestro quando ele compôs música do ateísmo, é claro, com sinais muito obscuros e pretensiosos para que nem todos pudessem decifrá-la. Às vezes eu via como ele olhava com medo ao redor, com medo de que ele fosse entendido. Quando certa vez expressei insatisfação com suas palavras, tudo o que existe é racional, ele riu estranhamente e observou que elas também poderiam significar o seguinte: tudo que é racional deve ser real. Foi assim que eu entendi porque ele afirmou na filosofia da história. O cristianismo é, portanto, o progresso, porque ele ensina sobre um Deus que morreu, enquanto os deuses pagãos não são propensos à morte. Então, que progresso é esse quando Deus nem sequer existia? Fecha aspas. Os estudiosos burgueses frequentemente duvidam da autenticidade dessa conversa entre Hegel e Heine. Para os propósitos de nosso livro, não faz diferença se essa conversa realmente ocorreu entre Hegel e Heine dessa forma ou não. É importante para nós que os intelectuais radicais das décadas de 1830 e 1840 compreendam e interpretem a atitude de Hegel em relação à religião dessa maneira. Isso é característico não apenas para Heine, mas também para toda a ala radical dos jovens hegelianos. A Voz da Trombeta do Juízo Final de Hegel é um livro de declarações hegelianas composto de forma inteligente que mostra seu movimento político em direção à revolução e à evolução de suas visões religiosas em direção ao ateísmo. É característico do período ienense no desenvolvimento de Hegel que essa linha esotérica na atitude hegeliana em relação à religião tenha sido expressa abertamente. Em um dos fragmentos das palestras de Hegel, publicadas por Rosenkrantz, encontramos, por exemplo, o seguinte ditado, início da citação de Hegel, abre aspas. É claro que o verdadeiro deve ser apresentado a nós na religião, mas, para nossa educação, a fé é algo transitório, a mente é fortalecida e com ela, enrijecido e fortalecido, o requisito de que não devemos acreditar na verdade, mas devemos saber que não apenas a contemplamos, mas também a compreendemos. O indivíduo conhece bem a verdade de sua personalidade, que descreve o caminho de sua existência, mas espera realizar a vida universal, filosofia, fecha aspas. Mais ainda, essa linha esotérica na atitude hegeliana em relação à religião é expressa em suas anotações manuscritas. Existem várias expressões humorísticas sobre o caráter passageiro e a irrelevância da religião. Vamos citar como exemplo apenas uma afirmação. Início da citação de Hegel, abre aspas na Suábia. Disse que existe algo que existe há tanto tempo que não é verdade há muito tempo. Então, Cristo morreu há tanto tempo pelos nossos pecados que não é mais a verdade. Fecha aspas. Ainda mais acentuadamente são aqueles lugares em que Hegel, pela primeira vez, fornece uma formulação bem conhecida e frequentemente citada de que a vitalidade das partes é revelada em seus cismas. Se lembrarmos que Hegel usa esse aforismo nos cadernos de anotações ao analisar a religião, e em Fenomenologia ao analisar o Iluminismo, a linha geral de desenvolvimento das visões de Hegel ficará clara, nos cadernos de anotações. Hegel escreve, início da citação de Hegel, abre aspas, um partido existe quando se desintegra internamente. Tal é o protestantismo, cujas diferenças devem agora ser superadas através da criação de vários sindicatos. Isso é prova de que o protestantismo não existe mais. Afinal, as diferenças internas são constituídas como a realidade. Juntamente com a ascensão do protestantismo, todas as divisões do catolicismo cessaram. E agora a verdade da religião cristã está para sempre provada, no entanto, desconhecida para ninguém. Afinal, não lidamos com os turcos, fecha aspas. Na fenomenologia, essa ideia é usada para compreender as diferenças dentro do iluminismo. Embora essa ideia deva provar que a religião cristã já perdeu sua vida real nos tempos modernos, a fenomenologia comprova com sua ajuda
A vitalidade do iluminismo. Início da citação de Hegel, abre aspas, uma parte acaba sendo a vencedora apenas porque se divide em duas partes, porque com isso, ela mostra que ela própria é inerente a possuir o princípio que contestou e que ao fazê-lo, superou a unilateralidade com que falou antes. Assim a discórdia que surgiu em uma das partes, que parece ser infeliz, nociva, acaba por ser sua felicidade, fecha aspas. Já falamos sobre a verdadeira natureza do entendimento hegeliano da religião ao discutir os lugares correspondentes da fenomenologia. Aqui é necessário apenas enfatizar que a natureza ambígua da atitude de Hegel em relação à religião, por um lado, não era uma característica do período exclusivamente ienense, com as modificações correspondentes que passam por todo o desenvolvimento das visões de Hegel. Por outro lado, no período Iena, ela parece muito mais clara e franca do que nos trabalhos subsequentes de Hegel, uma vez que na filosofia da história de Hegel, as religiões positivas individuais estão se tornando cada vez mais importantes. O dualismo entre a atitude esotérica e esotérica de Hegel em relação à religião, revelada em suas obras de Iena, parece muito mais justificado se compararmos a filosofia da religião do período Iena com as visões francamente cínicas de Napoleão sobre religião, que já citamos. Esse paralelo, é claro, não esgota a complexidade da atitude de Hegel em relação à religião, mas contribui muito para uma melhor compreensão de alguns dos componentes de sua atitude em relação à religião.